O meu bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, meus prezados companheiros, que a cada dia estamos aí, né, nos alimentando e crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O tema que hoje nós vamos estudar é esse aí que você vê aí na tua Bíblia. Eu coloquei ali como para iniciar como a parábola do juiz iníquo, que Jesus contou essa parábola, né? E ela é interpretada da maneira diferente daquilo que está escrito, daquilo que ela diz. Inclusive, eu aprendi de uma maneira que eu pensava que era o certo. E que acabei descobrindo, né? Através de mais estudo, descobrindo que eu interpretava de maneira errada. Então, sempre a gente, aquilo que a gente vê que está errado, a gente corrigir e passar para outras pessoas também, para que examinem, né? E também é que a pessoa de boa vontade, claro, que vai corrigir, né, naquilo que estiver errado. Então, esse estudo nosso de hoje é sobre a oração. Já tem aí no site outros estudos, né, outros vídeos falando sobre a oração. Mas vamos a mais isso, porque isso aqui trata mais a respeito de esclarecer esta parábola. Que eu tenho visto as pessoas entender de uma maneira ao inverso, ao contrário. Então vamos lá. Ela se encontra em Mateus, né? E também aqui em Lucas, nós vamos ver aqui no livro de Lucas, capítulo 18, dos versículos 1 até a 8. Vamos lá, a leitura então. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não tema a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, daí Jesus contou a palavra e daí disse aqui: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio, para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará paz na terra? Achará fé na terra? Então, esta parábola aqui é praticamente o que nós temos que falar sobre ela. Veja bem, aqui o tema dessa parábola, né? Jesus estava falando ali para seus discípulos a respeito da oração. Inclusive, no final dessa parábola aqui, ele ensinou os discípulos ali a oração do Pai Nosso. Agora veja, então ele ensinou o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Quer dizer, sempre orar. E nunca desfalecer, quer dizer, nunca deixar a oração de lado, nunca negligenciar a oração. Agora, quanto ao restante aqui, o corpo aqui desta parábola, o que eu havia aprendido lá atrás é assim. Tipo assim, que Deus se assemelha a esse juiz. Olha, o juiz, ele atendeu a mulher por causa que ela, de tanto ela perturbar ele pegou e atendeu ela.
Entendeu? Ela para servir livre da incomodação, da perturbação. Então, esta parábola aqui, mal entendida, ela gerou muita coisa. E talvez até entendida, mas algumas pessoas se interessaram, né, em fazer os seus próprios gostos. Então gerou que subidas ao monte para orar, campanhas de oração, oração de horas e horas. Eu lembro quando eu estava numa determinada denominação, o pastor presidente da líder fez e era obrigado, né, todos nós, a fazer uma semana de oração de manhã, de joelho, de 1 hora por dia, ou mais. Porque houve assim uma diminuição na frequência dos fiéis, né, dos irmãos ali, e claro, começou a cair a arrecadação, né? Então havia uma preocupação muito grande a esse respeito, e o pastor vai, vamos ter que fazer alguma coisa, vamos fazer que nem aquela viúva lá, vamos perturbar o Senhor com oração, vamos, está escrito ali que Deus atende muito mais rápido do que aquele juiz, né? Mas criou então esse paralelo entre Deus e aquele juiz iníquo. Bom, Deus, para os seus filhos, ele é pai. Para os não filhos, ele é juiz. E para os filhos também. Se forem filhos rebeldes, ele age com justiça. Então é muito diferente até a blasfêmia querer comparar que Deus, nosso Deus justo, santo, com um juiz aqui que o Papa diz que não temia Deus. Imagine, não temia Deus e os homens, com uma pessoa dessa natureza que querer comparar com o nosso Deus, com a natureza de Deus, que é justo. Outro detalhe aqui, que esse juiz atendeu aquela viúva não por amor à viúva, não por fazer justiça para ela, mas atendeu pela perturbação. Quer dizer, para se ver livre daquilo, para ele aquela viúva lá, olha, quanto antes sumir da minha vida essa mulher, melhor. Então ela atendeu. Então querer comparar Deus com isso é complicado. Então, logo não é isso que o Senhor Jesus quis dizer. Devemos entender essa parte aqui. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra. Quando a gente olha assim, primeira vez, parece uma parte que está fora do contexto ali, né? Mas tem a ver. Então, uma vez nós entendemos isso aqui, que essa parábola aqui, ó, veja, Jesus estava falando sobre oração, sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, né? Falou que quando falou a respeito daquele juiz, falou que ele era iníquo, não respeitava a Deus nem os homens, e que ele atendeu aquela mulher para se ver livre dela, não por amor. Daí, veja bem, nós vamos ver alguns outros textos aqui para você ver uma coisa como que é. O mesmo Senhor Jesus que falou aqui a respeito desse juiz iníquo e falou a respeito de orar sempre e nunca desfalecer, é outro detalhe que as pessoas aqui. Porque esse dever de orar sempre, muitos entendem que se tem de fazer campanha para um determinado propósito. Os amigos do monte, dizem, nós vamos ter que subir o monte para nós fazer uma campanha de não sei quantos dias por um determinado propósito. Eu lembro que teve um pastor antigo, não sei se ainda é vivo, que ele fez jejum. É outro negócio. Jejum de 41 dias. Bom, Jesus jejuou 40 dias. Então nós resolvemos ser melhor do que Jesus. Jejuar um dia a mais.
Agora teve um outro pastor recentemente que ele contava que descia do monte lá, que jejuou 42 dias. Então acontece tudo isso. Agora o que acontecia? Essa subida no monte era para orar por determinados objetivos para serem alcançados, e tem aqueles que aproveitam já colocar o jejum junto, como o jejum e oração, tipo um pagamento para Deus por um benefício. É colocar que nem esse juiz iníquo. Aprenda a parábola dessa maneira, não, vamos fazer assim, que daí assim Deus, né? Se nós fizermos isso, Deus vai, né, ficar meio constrangido e vai atender o nosso pedido. Agora veja, o que Jesus falou, orar sempre nunca desfalecer. Daí veja o que ele falou aqui, o próprio Jesus falou aqui no outro texto, Mateus capítulo 6, versículos 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições. Entende? Orar sempre e nunca desfalecer. Não usei de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Agora, quando nós vemos aquela parte lá, como nós ficar orando, eu quero receber este milagre, esta bênção, então eu vou fazer a campanha de 50 dias de oração e jejum no monte, ou lá em tal lugar, lugar X, lugar Y, que é porque eu quero receber esta bênção. E daí diz, não, o Jesus ensinou que não é para desfalecer, para orar sempre. Agora, quando a gente pega este outro versículo, não parece uma contradição? Muita gente diz a Bíblia, não acredita na Bíblia, que está cheia de contradição, não sei o que, não sei o que. Parece uma contradição, né? Porque lá Jesus falou para perseverar, para continuar com a oração, e aqui está dizendo para não usar de vãs repetições. Agora eu pergunto, você fazer uma campanha por um objetivo, ficar orando pela mesma coisa, 40 dias, não é vãs repetição? Não está repetindo a mesma coisa? Pode mudar as palavras, mas não muda o objetivo. Eu vejo mães, pais, com motivos muito válidos, que o meu respeito por eles, porque eu acredito que fazem assim, porque aprendem da maneira errada, que ficam às vezes a vida inteira orando para que um filho saia das drogas, orando por um filho, por uma filha, por alguém que está de alguma maneira num mau caminho, né? Para que Deus tire. Mas que nem Jesus falou, que não use de vã repetição. Eu quero que meu filho saia das drogas, Senhor, eu quero que meu filho saia das drogas, Senhor, eu quero dia por dia. Passa anos naqueles pedidos. Como se, né? Como se Deus vai atender aquele pedido de tanta pessoa insistir. Se ficar insistindo com Deus por algum objetivo, ficar insistindo com Deus, tá achando que Deus não está querendo entender, que não ouviu e que precisa insistir. Então está comparando Deus com aquele juiz iníquo. Um dia Deus vai atender esse meu pedido de tanto perturbar. Eu vou perturbar. Vou fazer que nem aquelas crianças, eu quero, bater os pés, bater as mãos ali. Amados, não usei de vãs repetições. Não é por muito falar, esses são os gentios, essas pessoas sem Deus que fazem isso. O cristão que confia em Deus, você pega aquela parte lá de Isaías 59, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, nem sua mão encurtada para que não possa salvar, né? E mais aqui o Senhor fala, né? Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário
antes que vós me pedires. Amados, quando nós comparamos este texto com este aqui, tem duas coisas. Ou nós oramos e pedimos sabedoria a Deus para nós entender, ou vamos começando a fazer tudo errado, começamos a seguir o que aquelas pessoas dizem, olha, tem que subir no monte, tem que fazer sacrifício para Deus, como o próprio Jesus falou, e o próprio Deus falou lá em Oséias, a misericórdia que é e não o sacrifício. Então, quando o Senhor Jesus falou que sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, significa, amado, a nossa comunhão com Deus. Que a nossa comunhão com Deus deve ser constante, e não é porque nós não recebemos aquilo que pedimos na hora, ou às vezes nem recebemos, que nós vamos desfalecer. Ai, como Deus está demorando, oh, Jesus, eu não suporto quanto tempo faz que estou esperando esta solução e não acontece. Não está descansando no Senhor. E daí a pessoa às vezes desfalece, eu não vou orar mais, não vou fazer aquilo. Quer dizer, se Deus sabe as nossas necessidades, devemos sim, como um filho chega e pede para o pai uma coisa que deseja, nós pedir a Deus. A Bíblia manda nós expor a Deus, não porque Deus não sabe, porque o texto já diz que Deus sabe todas as coisas antes de nós, mas é para nós mostrar de viva voz a nossa dependência do Senhor, até para que o Satanás lá, ele veja que nós somos dependentes de Deus, que Deus está ali, vamos dizer, no nosso negócio. Então ele não vai se arriscar muito a mexer com o Filho de Deus, percebe? Então sempre orar, sempre estar em comunhão com Deus. A oração e o estudo da palavra é o nosso diálogo com Deus. Devemos sempre orar, mas não, amado, ficar insistindo com Deus, como se Deus fosse aquele juiz iníquo, quer se ver livre de nós, então vai nos atender por causa da nossa perturbação. Vamos ver mais um texto aqui. Então fica claro que não é para que devemos orar, sim, devemos estar constantemente em oração com o Senhor, em comunhão com Ele. É tantas coisas nós falar com Deus, mas não ficar, amados, batendo na mesma tecla, insistindo na mesma petição, fazendo campanhas, fazendo isso que as pessoas inventam na cabeça deles que precisa fazer. Essas coisas, amados, insistir com Deus, o que demonstra é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança no Senhor. Por que Jesus falou que quando porém, quer dizer, quando Jesus completou aqui essa parábola, veja que o que ele falou aqui a respeito do juiz, e falou a respeito que Deus atende muito mais depressa, que Deus já sabe muito, o juiz iníquo não sabia, Deus sabe. Então o próprio texto, quando bem interpretado, não entendemos que Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo, olha, o ser humano é injusto, o ser humano, se vocês dependerem do ser humano, vocês estão ralados. Então dependam de Deus, que ainda que pareça tardio, Ele sabe compreender, ele é amoroso, sabe compreender. E daí ele completa com esse, porém, quando vier o Filho do Homem, porventura, achará fé na terra. O próprio Jesus estava vendo que muitas pessoas não iam entender o que ele falou aqui. E é o que acontece. E muitos se aproveitam disso aqui para inventar as coisas lá nas suas igrejas, né? Para prender o pessoal ali na mão deles. Porque quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, porque vai ter muita gente que vai cansar de tanto importunar o Senhor por querer receber coisas que não é da vontade de Deus, e não adianta importunar, porque nunca vai receber. Pessoas vão desistir. Quer dizer, onde que está a fé dessas pessoas de deixar na mão do Senhor? Senhor,
Está aqui, está no seu conhecimento. O senhor já sabia muito antes, agora eu estou aqui mostrando para o mundo o que for assim, que eu necessito do Senhor e que eu dependo do Senhor. Pronto, deixa ali. Deus não é um velho caduco que esquece das coisas. Está na lembrança dele. Vamos lá. Como é que Deus atende a oração? Será que é pela insistência? Será que se nós insistir bastante, Deus vai dizer assim, esse cara está me enchendo as paciências, me perturbando, e eu vou atender para me ver livre dele? Será que Deus faz isso? Será que quando Deus não atende uma oração, sem insistir, ele vai mudar de ideia e atender? Vamos ver aqui um texto. Como é que Deus atende a oração? Olha, este é um texto chave na nossa vida. 1 João capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Veja bem, João está dizendo que nós temos que insistir com Deus, que daí ele nos ouve? Não, o segredo, amados, é nós saber aquilo que agrada a Deus e o que desagrada a Deus. E isso está nas Escrituras. Quem não estuda as Escrituras não vai compreender, não vai saber a vontade de Deus e vai ficar fazendo pedidos errados, como está no livro de Tiago. Pedem e não recebem porque pedem mal. Pedem para gastar nos seus deleites, aquelas coisas. Quando a gente hoje pede, hoje pessoas que se diz cristão e frequenta lugares lá, desembolsa quantias altas, tipo assim, para negociar com Deus. Senhor, eu deixo aqui na tal igreja 100 e o Senhor me devolve 1000 depois. Então, o que é? É pedir a Deus para gastar nos deleites. E assim tem muita coisa, não é só dinheiro, é tanta coisa. Que de repente nós olhamos e parece que nós precisamos, parece que é bom para nós, mas de repente é bom para o nosso pecado, é bom para a nossa carne, mas não é muito bom para a nossa salvação, não é bom para a nossa vida espiritual, e aí o Senhor não dá. E daí pode ficar insistindo, vai morrer insistindo e não vai receber. Porque ele só atende segundo a sua vontade. Como o João falou aqui, que temos confiança, que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Claro que ele nos ouve, ele nos atende, se for da vontade dele aquilo que estamos pedindo. Então vamos aprender, amados, a buscar o conhecimento da vontade de Deus para nossas vidas. Porque para quando nós pedimos alguma coisa ao Senhor, nós pedimos com confiança, pedimos com certeza. Sempre permanecer dessa maneira, que daí quando o Senhor vier, né? Quando o Senhor vier, achará na terra, pelo menos em alguns de nós, fé. Ok? Quer ver como um detalhe que está na Bíblia, que Deus não atende determinada oração. Veja bem o que está escrito aqui. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. É um dos exemplos de oração que Deus não atende. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. O que acontece aqui? Um exemplo só. O cidadão vai lá na igreja ungida dele, ou reúne ali com um grupo e subir montes e ir lá arriscar tantas coisas,
Vai insistir com Deus, insistir com Deus. No fim de 40 dias Deus vai me atender. Vai me atender, que não vai suportar a minha perturbação e vai me atender. E às vezes o cara tá lá, dormindo em cama separada com a esposa. Né? As pessoas não sabem, mas Deus sabe. Eu lembro de um irmão que ele era tão simples, e quando eu estava congregando na denominação, né, e um dia ele chegou saudando as pessoas com a mão esquerda. Ele levava a mão assim, pegando a mão da direita das pessoas. Aí eu fico meio estranho aquela maneira, que alguém perguntou para ele: o que aconteceu, irmão? Machucou a mão, que não tá, é saudando com a mão esquerda? Não, irmão, é que eu bati na minha esposa, então esta mão não é digna de saudar os irmãos. Eu pergunto, adianta uma pessoa que está nesse estado pedir alguma coisa para Deus? As orações vão ser impedidas. Impedidas do que Deus não ouve? Não é, vão ser impedidas de ser atendidas, porque Deus é justo. Então, o próprio pecado vai impedir que aquela oração tenha efeito para nós. É uma espécie automática. Então você pode ver que não adianta a insistência, amado, se nós não estiver debaixo da vontade do Senhor. Esqueça que perturbação é só o iníquo, aquele juiz iníquo perturbar, o homem perturba. Como nós vemos, as subidas no manto, as campanhas, essas coisas, perturbando Deus, querer que Deus atenda, às vezes é uma coisa que não é da vontade do Senhor. Ou outra coisa que às vezes é preciso tempo, Deus está sabendo, o Senhor está sabendo, às vezes Deus está preparando a solução de um caso de uma pessoa que é na hora. Por exemplo, uma mãe, um pai está com os filhos lá nas drogas, e aquele medo que aconteça alguma coisa para ele e tudo mais, e fica insistindo, Senhor, e daí fazendo, irmã, vá no monte, vá orar lá no monte, faça 50 dias de oração, e que tal, meu irmão, trazer um 100 para ajudar aqui na igreja, um 1000, e vai ver, sua fé vai operar, Deus vai fazer isso e aquilo, vai fazer milagre na tua vida. Juiz iníquo, mandando insistir. Precisa insistir para receber. Amados, muitas vezes aquela primeira oração que aquela mãe fez, aquele coração contrito, aquele coração triste, você acha que Deus não tá vendo aquilo? Agora esta mãe, este pai, deixe com o Senhor, deixa no tempo do Senhor, confie que o Senhor vai cuidar desse filho. Que o Senhor vai trazer, vai resgatar esse filho. Se Jesus resgatou do lado do lago de fogo, as pessoas não vão resgatar das drogas, amado. Isso é falta de confiança em Deus. Então, daí o que vai acontecer? Não adianta, amado, pegar essa pessoa, vamos dizer, se Deus pegar e tirá-la das drogas e jogar para cá, porque essa pessoa, ela precisa de um preparo para saber, para entender, para compreender o malefício das drogas, para sair das garras do mal. Essa pessoa às vezes precisa passar por um processo. Tem pessoas, amados, que bons conselhos não resolvem. Tem pessoas que só conhecem a violência, que tem prazer na violência com os outros, então às vezes precisa passar pela violência, sofrer um pouco da violência, para entender, para sentir, como diz o ditado, sentindo na pele as coisas. Aí a pessoa vai abrir o olho, e aí o que acontece? Aquele pai, aquela mãe vai ter o seu filho de volta, mas vai ter aquela pessoa transformada. Agora, quando a pessoa quer, me desculpe a palavra, um lixo, vai lá para as drogas e quer receber o lixo de volta. Confia no Senhor, sabe que o Senhor vai te devolver o teu filho, olha, transformado, diferente, que vai ser aquela pessoa que vai compensar as tristezas, o aborrecimento que você teve, vai te dar prazer na vida.
É assim que Deus trabalha, mas confie no Senhor, deixe no Senhor. Como diz aí, procure fazer a vontade do Senhor, procure pedir da maneira que agrada, que o Senhor se agrada. Sem ser invenção, sem estar fazendo o que o ser humano manda, faça isso, faça aquilo, que é o correto. Claro que é interessante nós ouvir as pessoas, né? Nós ter o conselho das pessoas, acatar os conselhos das pessoas, mas desde que seja de acordo com o que está escrito, que seja de acordo com a vontade de Deus. Aí nós vamos ter essa confiança, amado. Daí não vai ter aquela, ai, Jesus, era para ontem, até hoje nada. Essa aflição acaba, a pessoa descansa, meu filho está guardado, meu filho está na mão do Senhor, ou seja lá o problema que for da gente, vou descansar no Senhor e esperar, porque eu sei que o que eu vou receber, aquilo que eu perdi, eu vou receber de volta muito melhor do que quando eu perdi. Certo? Eu quero deixar mais um texto aqui para nós encerrar, que esse texto aqui, amado, ele não se refere à igreja. Ele se refere à nação de Israel e se refere a nova terra onde eles vão habitar, a nação de Israel e as outras nações que sobreviverem a tudo que está por acontecer. Então, que vão habitar na nova terra que Deus vai criar. Veja bem o que diz aqui. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Sabe por que esta promessa de Deus aqui, assim, ele ele já garante que a pessoa pensou em clamar por alguma coisa, Deus está atendendo. Porque aqui na nova terra, amado, a semente do pecado não vai entrar. Aqui Satanás, falso profeta, enganadores de um modo geral, pessoas que têm a semente do mal no seu coração, não vai existir lá na nova terra. Só vai existir pessoas justas, justificadas pelo sangue do Senhor Jesus. Então estas pessoas, quando eles pensarem em clamar a Deus por alguma coisa, Deus já estará respondendo. Porque a terra vai ser habitada por justos. Está escrito no Salmo, os justos herdarão a terra. Claro, não é a igreja. Mas para você ver aqui, para ver como é o agir de Deus. Como é o agir de Deus, que não é com insistência que nós vamos conseguir aquilo que nós achamos que precisamos. Porque muitas vezes nós pensamos que precisamos e não precisamos. E outras vezes precisamos, mas Deus sabe o que precisa, qual é o caminho a ser percorrido até aquela oração ser atendida. Então, como nós não sabemos nada dessas coisas, Deus sabe tudo, deixemos com Ele. Acreditamos que Deus é amor, deixemos com Ele. Deus atende não pela insistência, atende porque Ele ama os seus filhos. Ok? Então está encerrada esta oração. Amados, eu não estou aqui para criticar as pessoas que sabem o mundo. Eu acredito que a pessoa ora em qualquer lugar. Pode ser no monte, pode ser. Jesus nos falou, fecha a porta e ora lá no teu quarto, em silêncio com Deus. Nosso particular com Deus deve ser particular. Não precisa ser um grupo de pessoas lá. Vamos unir a nossa oração, fazer um fogo espiritual aqui, porque é no calor que esquenta e tal. Eu não vejo isso. Eu vejo que Jesus falou, entra no teu quarto lá, particular com Deus. Lá você, se você tiver na emoção de derramar tuas lágrimas, derrame. Se esvazie diante do Senhor. Se sinta à vontade diante do Senhor. Mas deixe com Ele. Saiba que a tua oração, Ele atendeu. Eu não sei qual é o teu problema, Deus sabe. Simplesmente deixa com Ele. Não fique com aquele problema na cabeça relembrando. Tenha o cuidado, sim, de fazer a vontade do Senhor.
é de pedir aquilo que agrada ao Senhor. E não pedir, se preocupar em subir monte, tanta coisa, para pedir banalidades. E também, veja bem, não é necessário subir monte, porque subir montes não é uma coisa que Deus ordenou, então a gente vai por conta própria. Pode lá pode estar uma cobra lá esperando o caminho, pode ter assaltantes lá, tudo isso. Ah, mas Deus me livra. Deus livra quando nós somos obedientes a Ele. Quando acontecem coisas que fogem do nosso conhecimento e da nossa ação. Mas quando nós fazemos coisa que Deus não mandou por nossa conta, amado, nós estamos deixando Deus de lado, então é por nossa conta. Se uma cascavel picar lá no caminho, vai se virar atrás de soro anticrotálico, né, que é no caso ali. E assim tantas outras coisas. Ok? A gente termina por aqui. Eu acho que sobre a oração, eu acredito que ficou esclarecido, né? E ficou também esclarecido sobre aquela parábola do juiz iníquo. Não vamos blasfemar contra Deus, comparar Deus com um iníquo, só porque era juiz. Não vamos comparar, porque não foi isso que Jesus fez. Ok? Por aqui a gente fica. Minha gratidão a Deus e a vocês que me acompanham. E eu peço que vocês compartilhem, amados, anunciem, passem para outras pessoas essas coisas. Vamos, aquilo que nós, né, o Senhor nos dá de graça pelo seu Espírito Santo, vamos ter o prazer de levar outras pessoas, principalmente que nós vemos pessoas, né, andando por caminhos errados, aí seguindo pessoas, às vezes inocentemente, então indo lá, vamos dizer assim, lá pro meio do mato, sem nem saber o destino aonde que vai chegar. Vamos ajudar as pessoas, né, compartilhando o vídeo, falando, enfim, distribuindo aquilo que nós recebemos de graça, também de graça vamos distribuir, ok? Então por aqui a gente fica. Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês, com a família de vocês. Orem por mim, por a minha família. E até o próximo vídeo, se o Senhor assim o permitir. Até!